Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Talvez você não saiba, mas lá no interior de Santa Catarina, na pequena cidade de Jaraguá do Sul, nasceu uma empresa multinacional brasileira, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, chamada WEG. A empresa foi fundada por 3 homens que decidiram unir o talento de cada um para criar a multinacional. Como foi que ela se tornou uma das empresas mais valiosas do Brasil e se espalhou por mais de 10 países ao redor do mundo? É exatamente essa história que eu irei contar hoje. Antes de irmos direto ao assunto, precisamos falar um pouco da história dos 3 homens responsáveis por fundar a WEG. Werner Ricardo nasceu no dia 8 de setembro de 1930. Descendente de alemães, ele sempre demonstrou interesse pela eletricidade. Dizem que desde criança ele sabia que coisas como fios, dínamos, geradores e bobinas fariam parte da sua vida. Durante a adolescência, Werner foi viver em Joinville, onde estudava no Senai e trabalhava em uma oficina local. Aos 18 anos, ele foi convocado a servir no Exército. Após ser liberado do serviço militar, foi selecionado para frequentar a Escola Técnica Federal, onde se especializou em radiotelegrafia e eletrônica. Ao retornar para Joinville, trabalhou na concessionária de energia elétrica da cidade por 2 anos. Depois de trabalhar em algumas oficinas e adquirir experiência, Werner volta para Jaraguá do Sul e decide montar seu próprio negócio, uma pequena oficina que prestava serviços gerais. Até o ano de 1961, a oficina de Werner cresceu o suficiente para ter 8 colaboradores. Egon João da Silva nasceu em 1929 na cidade de Schroeder, interior de Santa Catarina. Egon começou a trabalhar ainda muito novo, aos 13 anos de idade, como faz tudo em um cartório em Jaraguá do Sul. Egon teve alguns empregos durante sua carreira. Destaque para os 14 anos, que passou no principal banco do estado. Em 1957, ele se tornou sócio de uma empresa especializada na produção de canos de escape para veículos. Cerca de 4 anos depois, ele deixou a empresa, que já contava com 150 funcionários, para se juntar a 2 amigos e enfrentar o maior desafio de sua carreira. Vale lembrar que a carreira de Egon não se limita apenas à WEG. Ele faz parte dos conselhos de 4 grandes empresas: Oxford, Tigre, Marisol e Perdigão. Nesta última, inclusive, Egon foi diretor executivo e ajudou na recuperação financeira da empresa. Por fim, temos Geraldo Werninghaus, nascido em 1932 na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Geraldo começou trabalhando na pequena oficina de seu pai, em Joinville. Dos 14 aos 27 anos, ele aprendeu tudo o que seu pai sabia sobre mecânica. Durante esse tempo, ele também trabalhou em uma oficina em Blumenau e, em 1951, serviu ao Exército. Depois, voltou para trabalhar com o pai em Joinville. Em 1961, Werner, Egon e Geraldo se juntaram para fundar a WEG, que levava a inicial do nome de cada um. Com os 3 juntos, a empresa tinha uma equipe com um excelente eletricista, um ótimo administrador de empresas e um mecânico experiente. Inicialmente, eles abriram a empresa como Eletromotores Jaraguá, mas anos depois mudaram o nome para Eletromotores WEG S.A. Na época, o país apresentava uma expansão da indústria brasileira. E naquele período, o mercado de motores elétricos era sustentado apenas por produtos estrangeiros. Era uma excelente oportunidade para abrir uma empresa no ramo. Com um capital de 3.600 cruzeiros, o equivalente a 3 Fuscas na época, começaram a colocar em prática um sonho que rapidamente se tornaria realidade. No começo, como a clientela ainda não tinha confiança suficiente no produto da empresa, os donos da WEG iam de porta em porta para tentar vender seus produtos e, aos poucos, foram ganhando a confiança dos clientes. Demorou,
Mas como a empresa oferecia produtos de alta qualidade, aos poucos, a WEG foi conquistando a aprovação dos consumidores. Diante do crescimento da empresa, os fundadores perceberam que precisavam de mais mão de obra qualificada. Em vez de buscar trabalhadores em outras cidades, eles decidiram oferecer conhecimento para pessoas de Jaraguá. Eles, então, criaram uma espécie de universidade chamada Centroveg, que oferecia treinamento técnico para os colaboradores menos experientes da empresa. Na verdade, nessa época, a região tinha pouco a oferecer a quem queria trabalhar na área. Com isso, a Centroveg criou a escola e foi responsável por inserir centenas de adolescentes na área, o que revelou talentosos profissionais ao longo dos anos. Produzindo inicialmente motores elétricos, a WEG ampliou suas atividades com a produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e de distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes. Após fazer grande sucesso no Brasil, a WEG começou a atuar no mercado internacional na década de 70. A empresa exportava seus produtos para alguns países da América Latina e, em 1971, abriu seu capital na Bovespa. No fim da década de 80, foi fundada a WEG Exportadora, uma empresa criada especialmente para exportar os produtos da WEG no mercado internacional. No começo dos anos 90, a empresa começou a atuar na América do Norte com uma filial que ganhou o nome de WEG Electric Corporation, que ficava localizada nos Estados Unidos. Embora essa filial só tenha surgido nos anos 90, a empresa já exportava para o mercado norte-americano desde 1977. Em 1992, a WEG começa a atuar na Europa, ao adquirir uma empresa na Bélgica, com o objetivo de exportar seus produtos por todo o continente europeu. 2 anos depois, foi a vez dela partir para o continente asiático, após abrir uma subsidiária no Japão. Toda essa história de sucesso fez da WEG uma das empresas mais bem-sucedidas no ramo. Todos os anos, segundo informações do site da empresa, a organização produz 16 milhões de motores, além de 2.300 toneladas de tinta em pó e 1,7 milhões de litros de tintas todos os meses. No total, em todo esse tempo de mercado, a empresa já fabricou mais de 1 bilhão de produtos em automação. Além de ser poderosíssima no mercado, a WEG também adquiriu 22 empresas ao longo dos anos, sem contar que é dona de 19 marcas, o que a coloca na frente da maioria dos seus concorrentes. E mesmo que sua sede e principais unidades industriais fiquem na pequena Jaraguá do Sul, uma pequena cidade com cerca de 140 mil habitantes, a WEG tem fábricas espalhadas por São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas. Isso falando só das filiais aqui no Brasil. Ao redor do mundo, a empresa também está presente na Argentina, México, Estados Unidos, Áustria, Portugal, África do Sul, China e Índia, além de instalações de distribuição e comercialização em países como Estados Unidos, Venezuela e Emirados Árabes Unidos. Com uma receita líquida de quase 8 bilhões de reais e pouco mais de 30 mil funcionários atualmente, a WEG é uma das empresas brasileiras que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no país. Entre os anos de 2010 e 2019, foram mais de 2 milhões de reais investidos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E para fazer tudo isso, a empresa conta com 21 laboratórios de testes no Brasil, além de outros 12 laboratórios ao redor do mundo. Você pode até achar que não, mas a WEG foi e continua sendo uma importante empresa para o mercado brasileiro. Além de gerar empregos, ela foi responsável por qualificar centenas de profissionais e teve um importante papel na economia brasileira. Afinal, estamos falando de uma empresa multinacional originada em nosso país, que é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. E você, conhecia a história da WEG?
Eu fico por aqui, mas nos vemos numa próxima ocasião no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!